Isso, isso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero dar boas-vindas à professora Isadora Vieira Machado e agradecê-la por ter aceitado o nosso convite e vir aqui debater conosco o tema Atualizações na Lei Maria da Penha, entre debates feministas e ferramentas do conservadorismo. A professora Isadora, ela é doutora em Ciências Humanas e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. É professora adjunta de Direito Penal na Universidade Estadual de Maringá e orientadora do Núcleo Maria da Penha, o NUMAP, também na mesma instituição. Além disso, ela recebeu o prêmio CAPES de tese 2014, na área interdisciplinar, com uma tese intitulada Da dor no corpo à dor na alma, uma leitura do conceito de violência psicológica da Lei Maria da Penha. E antes de passar a palavra para a professora Isadora, quero dizer que tenho muita satisfação em receber aqui no grupo Direito e Sexualidade alguém da UEM, que foi onde eu também me formei, e é uma instituição que eu tenho muito carinho, muito orgulho, né, de ter aí na minha jornada acadêmica. Sempre me lembro com muito carinho dos meus professores de lá. Agora, efetivamente, eu passo a palavra para a professora Isadora. Pode ficar à vontade, professora. Obrigada, Caio. Antes de abrir o slide, eu vou retribuir os agradecimentos, né, tanto ao Caio quanto ao professor Leandro, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite do Caio. Não tenho tido muita disponibilidade, porque eu já falei para o professor Leandro que eu tenho uma criança pequena em casa, uma bebê de 1 ano. Então, a vida de pandemia das mães, ela está muito difícil, no regime remoto ainda da instituição universitária está mais complicada ainda, mas quando eu soube que era um convite de um egresso da UEM, o Caio, que foi aluno nosso, e que ele conseguiu ingressar num grupo de Direito e Sexualidade de uma outra instituição pública, eu fiquei muito feliz mesmo e fiz questão de abrir aí um espaço para debate com vocês e aprender também, né, com o diálogo interinstitucional, saber um pouco como que vocês estão conduzindo essas pesquisas dentro do curso de Direito também, da UFBA. Eu fiquei muito feliz e aí, de pronto, resolvi aceitar. Eu posso pôr minha apresentação no slide, Caio? Tá, então, eu vou abrir numa janela aqui a apresentação. À vontade, professora. Compartilhar. Vou deixar o fechado para não dar interferência. Tá, joia. Então, se tiver algum problema na exibição, eu vou aumentar para 100% aqui também, só para garantir que vocês consigam ler a lâmina. E por que eu fiz essa proposta, né, de discussão das atualizações na Lei Maria da Penha? Como o Caio sabe, já que ele é egresso da UEM, eu tenho uma experiência de extensão, né, com a Lei Maria da Penha, que é justamente a atuação do Núcleo Maria da Penha. Eu não sou mais tão ativa no núcleo, porque também depois da minha licença maternidade eu tive um afastamento considerável do grupo, mas fui eu quem criou na UEM o Núcleo Maria da Penha, que é esse projeto de extensão que faz atendimentos interdisciplinares no campo psicossocial e jurídico, gratuitos, para mulheres em situação de violência que tenham alguma vulnerabilidade econômica, hipossuficiência, e por isso não possam custear nenhum tipo de atendimento particular. Então, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha faz parte não só do meu campo de pesquisa, já que ele mencionou a minha tese de doutorado, como também da minha prática profissional. Então, além do ensino em sala de aula, eu sou também hoje orientadora jurídica desse projeto que eu criei, que é o Núcleo Maria da Penha. Mas antes do Núcleo Maria da Penha, eu também criei na UEM um núcleo de estudo semelhante ao de vocês, né? Só que ao invés do enfoque sobre sexualidades, o grupo fazia discussões também, a gente incluiu também na pauta de debates, claro, as questões sobre sexualidades, mas a designação, o nome do grupo era NEG, Núcleo de Estudos de Gênero e Direito. E foi um grupo pioneiro que eu criei em 2014 no curso de Direito. Não havia muito esse clima de perceptoriedade, de ideologia de gênero. Então, assim, a aprovação do departamento entre os pares ali foi tranquilo, não teve nenhum questionamento. A gente também, eu e minha colega que hoje coordena o NUMAP, a professora Krishna, também trabalhou comigo na elaboração desse outro projeto. Nós tomamos o cuidado de colocar textos iniciais ali que também não acendessem tanto um clima de alerta entre os colegas do departamento, porque a gente tinha
uma certa pressuposição de que o tema fosse gerar ali algum debate, mas acabou passando em reunião de departamento, e por 3 anos seguidos a gente teve uma adesão muito grande no grupo de estudos, fazendo debate de textos, contemplando aí temáticas de gênero e sexualidades. Só que, no meio desse percurso, em 2016, um aluno que acompanhou o grupo durante um ano inteiro, o grupo não tinha seleção, a participação era livre. No último dia do encontro anual, ele leu uma carta, nos últimos minutos do encontro, e a gente identificou que esse aluno era, na verdade, um enviado, né, praticamente um espião ali, do grupo de oração universitária da Universidade Estadual de Maringá. E ele tinha acompanhado todos os nossos encontros, então ele tinha visto toda a nossa abordagem, as nossas discussões, e essa carta fazia críticas contundentes ao conteúdo e à abordagem do grupo, mas também fazia defesa de vários valores cristãos e de várias pautas ali de interesse do grupo de oração universitária. Aí a gente já ficou um pouco mais preocupadas, né? A gente se deu conta de que aquilo que a gente conduzia enquanto um grupo sério para a produção científica estava entrando nessa dinâmica, né, daquela questão embrionária na época da ideologia de gênero. Para e passo, a gente conduziu um evento sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, no ano de 2016, e chamamos vários representantes e várias representantes do campo do direito, da ciência política, da sociologia, inclusive representantes da ONU, para fazerem falas no nosso evento sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Só que o cartaz do evento era um cartaz feito por uma ativista feminista aqui de Maringá, Elisa Riemer, que tinha várias fotos de mulheres trans, de mulheres nuas, e tinha uma variedade de mulheres, assim, para contemplar, né, a representatividade toda das mulheres no contexto da Lei Maria da Penha. E os cartazes foram todos arrancados do bloco de direito. Então, assim, começa um movimento de ataque mesmo sistemático, que tem como auge no curso de Direito uma ação popular, na qual eu fui ré, e também a minha colega, que hoje coordena o Núcleo Maria da Penha, porque nós lançamos no Núcleo Maria da Penha um edital prevendo critérios de bonificação para mulheres autodeclaradas transexuais, negras e indígenas, né? Já que nós tínhamos profissionais do direito que estavam muito distantes, e da psicologia também, muito distantes das mulheres que a gente atendia, na realidade do projeto. Mas o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, inclusive com ex-alunos nossos do curso de Direito da UEM, conseguiu algumas meninas aqui da região para entrarem com essa ação popular contra a gente, alegando improbidade administrativa, mau uso dos recursos públicos, por gerar critérios desiguais ali na seleção dos participantes do núcleo. Aí pronto, né, a gente já se deu conta de que o custo emocional e pessoal mesmo para conduzir essas atividades seria muito grande. E nesse momento, a gente se apercebe da necessidade, na verdade, de entrar num jogo político, porque essa foi uma arena que se constituiu no Brasil. Nossa, mas eu brinco com essa minha amiga, a gente fala que vai montar o clube dos judicializados e judicializadas anônimas. As pessoas que trabalham com gênero e sexualidades no Brasil passam por isso de forma avassaladora. Tem gente que a gente tem aí várias figuras que tiveram, inclusive, que sair do país, né, nesse momento, exilados mesmo, porque fazem defesa, né, de temáticas relativas ao gênero e à sexualidade. Só que aí a gente começou a se aperceber do seguinte: sendo essa uma arena política, a gente precisaria entrar nesse cenário precavidas e preparadas para lidar com essas questões. Então, a primeira coisa que a gente fez foi interromper o grupo de estudos. Não dava mais. Esse aluno que alavancou a participação aí do grupo de oração universitária, ele acendeu um alerta também para os nossos colegas de departamento. O curso de Direito é um curso que tem várias pessoas conservadoras, porque a gente tem na história do direito toda uma reflexão sobre o bacharelismo, e tudo isso vem atrelado a esses valores de status social, que tem esse vínculo com o conservadorismo mesmo. Então, isso acendeu um alerta para colegas nossos, né, que agora estão num regime de vigilância mesmo sobre os nossos trabalhos, tanto as pesquisas quanto a extensão. Então, nós abandonamos o grupo de estudos e mantivemos o grupo de extensão, porque ele faz atendimentos muito importantes para a comunidade local,
e porque no decorrer do tempo a gente conseguiu articular um trabalho interdisciplinar muito legal, inclusive algumas representantes do núcleo estão aqui online assistindo a gente hoje, porque eu pedi para o Caio se eu não poderia estender esse convite. Então, a equipe da psicologia, do serviço social e do direito estava começando a trabalhar de forma articulada e paritária. A gente resolveu investir as nossas fichas nesse projeto, que hoje é coordenado pela professora Krishna, uma mulher autodeclarada lésbica, negra, que tem também várias interseccionalidades na defesa da aplicação da Lei Maria da Penha, que são fundamentais para que esse trabalho continue. Eis que a gente se deu conta, né, além da necessidade de continuar com o projeto, que quando a gente entrava em determinados cenários de discussão, não havia problema falar que a gente lutava contra a violência contra mulheres. O mais conservador dos conservadores jamais se oporia ao nosso trabalho, né, quando a gente dizia que tutelava os direitos das mulheres a partir do enfrentamento à violência. Se a gente dissesse que trabalha com violência de gênero, aí a coisa andava por um outro caminho. Então, a questão era, né, continuar o trabalho, o mesmo trabalho, só que dá para ele uma roupagem diferente, que ainda permitisse a nossa penetração e o nosso ingresso em espaços ali institucionais e não institucionais de debate e de difusão ali do nosso trabalho, do nosso conteúdo. Claro que alguns setores do município da comarca conhecem a nossa autoidentificação feminista. Então, por exemplo, nós temos uma secretaria municipal para mulheres hoje aqui em Maringá, que é regida por uma representatividade do movimento carismático. Ela não nos convida para nada. O NUMAP, antes, ele participava de muita coisa na rede municipal. Hoje em dia, todos os eventos que são promovidos pela secretaria não contam mais com a participação do NUMAP, e o NUMAP, inclusive, nem consta mais nos folhetos de divulgação dos serviços para enfrentamento à violência contra mulheres. Não tem problema, porque a gente também conta com poucas profissionais, a nossa demanda é muito grande e a gente nem conseguiria absorver tudo se aparecesse nesses panfletos, né? Mas isso é para dar para vocês uma ideia, mais ou menos, da reflexão teórica que eu vou bem brevemente sugerir, passando por algumas questões que eu acho importantes de serem ditas nessa contraface, né, desses dois momentos históricos que a gente viveu na prática da extensão e da pesquisa universitária. O momento em que era extremamente valorizável falar sobre a Lei Maria da Penha, discutir as questões de gênero e sexualidades, né? Havia uma inclusão desse debate, uma valorização desse debate ali na cena pública, e de uma hora para outra a gente vê um movimento sendo gestado aí para esvaziar esse conteúdo crítico dessas discussões, mas mantém a questão da proteção dos direitos das mulheres. Então isso assinala para a gente um alerta, né? Opa, peraí. Também não vamos nos render a esse discurso de que as mulheres estão sendo protegidas dentro dessa pauta conservadora, né? O que é que acontece, né? Quais são as artimanhas aí que reencaminham uma lei, que é uma lei tão importante quanto a Lei Maria da Penha, porque foi uma lei que foi construída a partir do movimento de advocacy feminista, então ela é uma lei demarcada pela atuação de consórcios feministas, por valores feministas. Por mais que tenha sido difícil inserir os valores e as categorias, os elementos, né, de gênero no contexto dessa lei, os movimentos feministas tiveram um trabalho muito árduo ao longo da história aí das últimas décadas para conseguir com que a Lei Maria da Penha fosse aprovada no Brasil e que ela fosse celebrada como um dos documentos mais importantes no campo de proteção aos direitos das mulheres no Ocidente. Então, o que está acontecendo com essa lei? O que é que vem sendo feito com ela nos últimos anos, nesse cenário em que se mantém a proposta de proteger os direitos das mulheres, mas cujo conteúdo crítico da lei é invariavelmente esvaziado, né? Se a gente for se dar conta de alguns exemplos aí dos projetos de alteração. Então, eu só queria lembrar vocês, né, convidar vocês para essa reflexão sobre o significado da Lei Maria da Penha no nosso percurso histórico recente, né? Eu gosto de referir a lei, eu coloquei até no próximo slide aqui, como um lugar de memória mesmo. A gente não pode esquecer que ela representa toda uma trajetória dos movimentos feministas brasileiros, né? Ela é passível de críticas? Né? Os movimentos feministas, obrigada ao Belmiro, que fala da lucidez da reflexão,
Mas, de fato, assim, é uma lei que a gente não pode esquecer que tem uma origem muito importante e que, embora seja passível de críticas, né, por exemplo, os feminismos negros ou os transfeminismos dizem, olha, a lei ela está centralizada na categoria gênero. Eu já vou falar um pouco para vocês sobre isso. Então, ela deixa de lado a categoria raça, né, e ela não responde a contento ao grande número de violências e feminicídios que são praticados contra mulheres negras no Brasil. Assim como ela não prevê casos de violência institucional, violência política, violência em espaços públicos. Então, realmente, ela tem um conceito restritivo, mas foi o conceito possível nessa trajetória de luta, e eu acho que ele não pode ser descartado dentro dessa perspectiva de lugar de memória. A lei ela tem que ser reconhecida como esse documento que sintetiza os vários anos e as várias lutas mesmo dos movimentos de mulheres e movimentos feministas brasileiros. E dela surgem outros desdobramentos fundamentais no campo dos feminismos brasileiros, como, por exemplo, a criminalização do feminicídio. Porque se não fosse a Lei Maria da Penha, a gente não teria tido a CPMI da violência doméstica no ano de 2012 e a recomendação do relatório final para a criminalização expressa do feminicídio no Código Penal. Então, eu vejo a lei como esse baluarte mesmo, né, de um percurso que não começou com ela, mas também não terminou com ela, e que tem como um ponto muito importante da elaboração do texto da lei essa reflexão aí sobre diferentes tipos de violências, diferentes tipos de feminismos e de mulheres. Embora a lei não use a categoria raça como categoria central, ela fala lá nos seus dispositivos iniciais que a violência contra mulheres é uma forma de violação de direitos humanos e que ela deve ser enfrentada independentemente de raça, etnia, geração, classe, origem nacional, identidade de gênero, dentre outras intersecções que aparecem expressamente no texto da Lei Maria da Penha. Então, é uma lei que tem essa tradução feminista. E assim como a gente tem críticas ao fato de a categoria gênero ser centralizadora, alguns setores dos feminismos, da criminologia abolicionista, da criminologia crítica minimalista, dizem que a Lei Maria da Penha é uma lei que preza muito pelo punitivismo, que resgata os valores do punitivismo, mas eu tendo a acreditar que a Lei Maria da Penha, obviamente, ela tem um recurso punitivista, né? Ela tem ali uma esfera que contempla a punição, mas que ela é um documento tão próximo da perfeição, a meu ver, nessa concepção cuidadosa dos organismos que se articularam para criar a lei, que debateram a lei, que estudaram e se inspiraram em modelos de outros ordenamentos que elaboraram leis semelhantes, que quando o consórcio vai elaborar o texto da Lei Maria da Penha, essa esfera da punição, ela não ocupa nem sequer 10%, ou pelo menos um pouco mais de 10%, de todos os dispositivos da Lei 11.340. Quer dizer, os efeitos em si, o discurso que se constrói sobre a punição, na verdade, são maiores do que o que a lei propôs enquanto resposta punitiva. Porque mais importante do que a punição, na estrutura de concepção da Lei Maria da Penha, são as esferas de proteção e de definição da violência que ela apresenta para a gente. E isso é uma contribuição do feminismo, dos feminismos, que fizeram parte da estruturação da lei. Tomar o cuidado de não sopesar muito essa dimensão punitiva para estruturar uma dimensão protetiva e uma dimensão nominativa da violência que fossem mais potentes do que a criminalização em si. Como é que isso se dá? Bom, obviamente que na esfera da punição, como eu disse para vocês, né, várias medidas aí são colocadas no contexto da Lei Maria da Penha, dentre as quais eu destacaria aí a recente tipificação do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, pela primeira vez em 2018, surge um tipo penal no contexto da Lei Maria da Penha. Não sei se todo mundo que participa do grupo é do curso de Direito, mas há uma informação equivocada de que a Lei Maria da Penha criminalizou a violência doméstica no Brasil.
A Lei Maria da Penha não traz crime nenhum, na verdade. Ela só traz crimes a partir de 2018. E é um crime só, na verdade, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, isso faz parte dessa esfera punitiva que está dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Além disso, a lei aumentou as penas, né, para os crimes de violência doméstica, criou estruturas jurisdicionais específicas para lidar com essa violência, transformou o crime de violência doméstica num crime de maior potencial ofensivo, quer dizer, passou a ser considerado como um crime altamente grave mesmo no cenário brasileiro. Mas eu tendo a acreditar que mais importante do que essas medidas de punição foram as medidas de nomeação ou definição e as medidas de proteção que a lei trouxe. Então, a meu ver, o que teve de mais paradigmático mesmo na apresentação da lei foi ajudar a gente a compreender a violência contra mulheres como uma violência fundada no gênero. Que era, assim, uma grande dificuldade que as pessoas tinham até o contexto da Lei Maria da Penha, porque o que o discurso comum fala sobre a violência contra mulheres? Que a causa para essa violência é meramente individual. O problema dele é quando ele bebe. Ou mulher apanha porque a mulher é mais fraca do que homem. Então, é uma questão que pode ser reputada à força física do homem. Isso nem sequer considera a possibilidade de uma mulher bater em outra mulher. Então, a questão da Lei Maria da Penha ter contemplado a categoria gênero, dela aparecer no contexto da lei e centralizar o conceito de violência doméstica, é muito importante porque ela eleva o problema da violência doméstica para uma dimensão estrutural. Ela mostra para a gente que a questão da violência doméstica e familiar é uma questão de cultura, é uma questão política também. Então, é uma questão de gestão de políticas públicas, é uma questão de mídia, é uma questão de discurso público, é uma questão de acesso ao espaço público. E tudo isso é que gera esse desconforto, né, no discurso conservador, e essa necessidade de esvaziamento justamente dessa potência nominativa da Lei Maria da Penha. Não é o propósito da minha fala, mas eu faço sempre um percurso de definição para as pessoas entenderem o que é a violência doméstica pela Lei Maria da Penha, né? Eu vou focar só mais nessa questão de que a violência é fundada no gênero, mas eu vou rememorar a vocês alguns outros pontos importantes da lei. Antes da Lei Maria da Penha, violência contra mulheres era basicamente a violência física. O que a Lei Maria da Penha faz nessa dimensão de definição, ou nessa dimensão que eu chamo na minha tese de nominativa, também é muito importante porque ela desconstitui a ideia de que essa violência fundada no gênero ela só pode ser física. Quando, por exemplo, você tem um agressor, ou você tem um algoz, você tem um homem que depreda o patrimônio da mulher, e nós tivemos um caso muito específico que a gente atendeu no MAP, de uma imigrante aqui em Maringá, que com muito custo conseguiu comprar alguns bens para mobiliar a casa, o quarto da casa onde ela morava, e o cara que era casado com ela, o ex-companheiro dela, na verdade, ele não batia nela. Ele quebrava tudo que ela comprava. Quebrou celular, quebrou máquina de lavar roupa. Isso antes da Lei Maria da Penha jamais seria lido num contexto de violência doméstica e familiar. Mas quando a lei vem e fala que violência patrimonial também é violência doméstica e familiar, a gente consegue ampliar um pouco essa definição, né? Isso, a questão da violência patrimonial, né? O Belmiro faz para mim aí uma dica muito importante para o recurso à leitura da professora Exilda Mello. O recurso à violência patrimonial é um recurso muito importante para manter a pessoa que sofre a violência no ciclo de violência, porque a dependência financeira ela é um dos tópicos que não autorizam as mulheres a sair da relação violenta, muitas vezes. Então, a vítima, ela pode sofrer outros tipos de violência que não necessariamente a violência física. Uma outra questão importante que a Lei Maria da Penha fez, né? Ao dizer que a violência contra mulheres independe de orientação sexual ou independe de identidade de gênero, ela também desconstitui essa mística de que a violência só pode acontecer num relacionamento afetivo de homens contra mulheres. Ela chama atenção para uma invisibilidade que é a violência nos contextos de lesbianidades, a violência doméstica e familiar que as mulheres trans sofrem. Então, isso é
parte do contexto e do conteúdo feminista de elaboração da Lei Maria da Penha. Nada disso seria possível se essa lei não tivesse sido produzida a partir do debate feminista, com valores feministas, por ONGs feministas, pessoas que estavam aí investindo o seu tempo, a sua vida, no estudo específico dessas questões, né? E isso acontece, então, graças a esse movimento, né, de elaboração conceitual. Aí, por último, claro, a lei tem uma esfera muito rica, a cereja do bolo da Lei Maria da Penha, que é a esfera protetiva. A Lei Maria da Penha, ela traz as medidas protetivas de urgência 5 anos antes do Código de Processo Penal brasileiro recepcionar as chamadas medidas cautelares. E mais, as medidas protetivas não são medidas cautelares, porque elas não têm por objetivo acautelar ou assegurar nenhum tipo de tutela, a não ser proteger a pessoa. Então, elas têm uma natureza jurídica sui generis, ou seja, elas não satisfazem nada, elas não têm nenhum caráter antecipatório aí do conteúdo da ação penal. Você pode ter uma medida protetiva sem nem ter ação penal no final das contas. E você pode ter uma medida protetiva com natureza cível. Então, elas não têm essa mesma pretensão que as medidas cautelares do processo penal. Elas são muito importantes no contexto da Lei Maria da Penha, porque elas têm esse condão de evitar, de salvaguardar o direito das mulheres, evitando que casos futuros de violência possam acontecer. Isso, claro, no texto da lei, né? Vocês podem depois me dizer, mas não tem mecanismos suficientes para recensear a aplicabilidade dessas medidas, tal. Claro, estruturalmente a gente sabe quais falhas a gente tem, mas eu vou falar um pouco sobre isso logo mais na sequência. Além das medidas de proteção, gente, tem uma outra questão importante que vem escrita expressamente no artigo 8º da Lei Maria da Penha. É obrigação do Estado promover uma educação igualitária e antidiscriminatória. Então, esse mesmo Congresso que hoje tenta boicotar a inclusão das discussões de gênero e sexualidades nos conteúdos das escolas públicas brasileiras, foi o Congresso que aprovou a Lei 11.340, que tem essa previsão específica no inciso 9º do artigo 8º, de que a educação pela igualdade antidiscriminatória é um dever, é uma obrigação do Estado, também como um mecanismo protetivo para os casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. A outra questão fundamental que consta da esfera protetiva da Lei Maria da Penha, o Judiciário trabalhando numa linguagem, o Ministério Público na mesma linguagem, as esferas de segurança na mesma linguagem, e toda a rede de enfrentamento com os equipamentos psicossociais trabalhando com uma outra linguagem não funciona. A gente tem aqui na sala a orientadora da psicologia do NUMAP, que é a professora Lorena, que trabalha com o conceito de intersetorialidade. A Lei Maria da Penha diz, nós temos redes e assim a gente tem que funcionar de forma conectada. Não adianta o judiciário achar que o problema da violência é exclusivamente jurídico. A gente tem recursos aí, equipamentos psicossociais que são fundamentais muito antes da gente acessar as estruturas de segurança ou de justiça. Então, essa é uma outra chamada de atenção no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Bom, isso foi o que eu quis apresentar para vocês como o que a lei trouxe de conteúdo e de riqueza aí do ponto de vista dos feminismos, né? Onde é que a gente vê sinalizada essa mudança? Como, de repente, esse sinal de alerta se acende para a gente se dar conta de que algo está acontecendo e que a Lei Maria da Penha está sendo utilizada para instrumentalizar essa suposta mudança? A revista Asmina, que é uma revista de acesso online, que tem jornalistas dentro do Congresso Nacional, fez uma publicação recentíssima sobre os projetos de lei que visam a alteração da Lei Maria da Penha. Eu não sei se vocês têm acompanhado nos debates recentes, mas 2018, 2019 e 2020 foram os anos que mais sintetizaram alterações no contexto da Lei Maria da Penha, né? Isso o Belmiro também faz a observação com relação às questões de ideologia de gênero. Eu vou fazer uma inferência bem rápida sobre isso na sequência, mas
Então, se a gente for observar o que acontece, né, nesses 3 últimos anos, isso é inédito. Nunca tinham mexido tanto no conteúdo da Lei Maria da Penha como até então. A única tentativa que existiu de mexer sistematicamente na lei foi durante o governo Temer, quando o Congresso tentou aprovar a alteração do artigo 12C, que foi realmente mudado agora na vigência do governo Bolsonaro. O Congresso conseguiu emplacar essa mudança, mas o Temer vetou essa mudança no governo dele. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ou seja, essas mudanças começaram a pipocar no contexto da Lei Maria da Penha. Em 2018, eram 14 propostas de alteração. Em 2019, já são 75. E dentre essas 75, o maior percentual delas é um reforço dessa esfera de punição. Não contempla em nada as esferas de definição ou de prevenção. Poucas propostas de lei têm essa preocupação no atual contexto nacional. E tem muitos vetos presidenciais, quer dizer, até o Executivo Federal está vetando essas mudanças, mas o Congresso está indo lá e derrubando alguns desses vetos. O que está acontecendo? É aí que a gente acendeu o sinal de alerta, né, no nosso dia a dia ali do núcleo, e eu conversando com a coordenadora do núcleo, disse, olha, nós temos que nos adequar a esse contexto, senti-lo, percebê-lo, para continuar trabalhando com a Lei Maria da Penha, defendendo e advogando esse conteúdo feminista dela, né, que faz parte desse histórico de advocacy. Esse contexto, gente, é o contexto das leis municipais contra ideologia de gênero. Então, aí a gente tem o início, na verdade, desse cerco que se fecha para as questões feministas e relativas à igualdade de gênero e sexualidades, né? Tudo começa, sem sombra de dúvidas, pelo menos assim, a nossa hipótese inicial, ou a minha hipótese, sobre esse cenário, tem como incremento esse debate público, né, contrário à ideologia de gênero. De repente, você não pode mais falar realmente que trabalha com violência de gênero. Inclusive, esse rapaz que leu a carta do grupo de oração universitária, eu fui na votação da Câmara Municipal aqui em Maringá, porque aqui a gente também teve aquele circo todo para proibir que o Plano Municipal de Ensino falasse em gênero. Aqui no Paraná, gente, teve município que nem gênero alimentício pôde ir parar no texto do plano municipal. Eles deram um Ctrl+C na palavra gênero, onde apareceu gênero alimentício, mandaram tirar categoricamente, com tanto medo que as pessoas têm dessa palavra gênero. Então, esse rapaz, ele estava no dia da votação lá do projeto municipal, do plano municipal de ensino, claro, defendendo o gênero não lá, porque daí nas votações isso foi histórico, né? Tinha gente segurando a bandeira do gênero sim e gente segurando a bandeira do gênero não. Então, aconteceu de eu encontrá-lo lá naquele contexto. Mas, enfim, essa é a situação, né, contextual. Somado a isso, a gente tem um reflexo no percentual orçamentário destinado às políticas de enfrentamento aí a violência contra mulheres no Brasil. E não se iludam, essa diminuição, esse corte, começou no Brasil em 2016. Né, aliás, em 2014 já começou. É claro que isso se agravou muito nos últimos anos e, recentemente, a gente teve a informação de que o governo federal não executou R$1 sequer do dinheiro previsto na lei orçamentária para a construção da Casa da Mulher Brasileira, por exemplo. E executou muito pouco do percentual total previsto para todas as campanhas de enfrentamento à violência contra mulheres. Mas essa diminuição, ela foi progressiva, ela foi acontecendo ao longo dos anos, né? E junto dela, a gente também teve uma outra consequência seríssima, que foi a desconstituição das estruturas administrativas sobre direitos para mulheres no Brasil, né? Já na vigência do governo Dilma, a gente vê uma fusão entre a Secretaria de Políticas para Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial. Subsequentemente, a gente viu, quando o Temer assumiu, que o primeiro ato dele foi esvaziar o orçamento dessa secretaria. Então, com qual objetivo? Torná-la inativa. E isso gerou um efeito cascata no Brasil inteiro, porque a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, que faz a gestão das políticas para enfrentamento à violência, fazia repasses de verbas para os estados e os estados faziam para os municípios, porque
O enfrentamento à violência contra mulheres é uma das pautas que pode ser gestionada pelos 3 entes da federação, União, Estados e municípios. Então, havia uma série de convênios para esse repasse de verbas acontecer. Quando você esvazia a estrutura administrativa dentro do governo federal, o efeito cascata faz com que coordenadorias e secretarias estaduais deixem de existir e secretarias municipais também. E as que continuam existindo operam com um orçamento pífio. Em Maringá, a Secretaria Municipal para Políticas para Mulheres é a que tem o menor orçamento, menor do que todas as secretarias que vocês podem imaginar, que lidem com as questões, né? A verba para publicidade é maior do que a verba para políticas para mulheres aqui no município de Maringá. Então, tem essa, né, reviravolta na estrutura administrativa que culmina com a criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na vigência do Jair Bolsonaro e que gera como, contraface, né, contraproposta ao que vinha sendo construído antes, que era a defesa da mulher enquanto indivíduo, a defesa da mulher por ser mulher, resgata mais uma vez esse valor do familismo e a defesa da mulher enquanto uma representante da família, né, dos valores da família. E mais do que isso, desconstitui todo o conteúdo feminista mesmo da atuação da secretaria anterior para fazer campanhas como, por exemplo, a campanha Salve uma Mulher, que é uma campanha que propõe que nos salões de beleza as mulheres recebam orientações sobre violência doméstica e familiar, pressupondo que as mulheres que sofrem violência todas são frequentadoras de salão, né? Então, uma questão muito crítica aí nesse contexto de mudança. E nisso surgem, né, os múltiplos projetos de alteração da Lei Maria da Penha que demonstram uma certa conveniência nesse discurso sobre a violência contra mulheres. A gente acaba identificando aí um discurso popularesco mesmo, né, uma questão para angariar apoio político, apoio eleitoral. Então, em suma, eu tirei da Esther Solano, a gente tem... Que contexto de conservadorismo é esse ao qual eu me refiro? É o contexto que ela pinta com esses elementos, como, por exemplo, o combate às questões identitárias. Né? A gente pode falar de violência contra mulheres? Pode, desde que seja fora da pauta feminista e, pelo amor de Deus, sem falar que essa lei tem aplicabilidade para pessoas trans e, quanto menos, considerar que ela se aplica independentemente da orientação sexual. Porque o que a gente precisa é combater a violência do homem contra a mulher. E, com isso, desvalorizar os discursos científicos, usar as fake news e todos os valores que estão aí pautados nesse contexto de conservadorismo, né, que a gente tem visto ascender no Brasil. Bom, a proposta era para que eu falasse entre 40 a 50 minutos, então eu vou bem rapidamente só ilustrar para vocês esse cenário de mudança com 3 leis que impactaram na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Tá? Não vou ler os dispositivos, mas vocês podem identificar o número da lei e o artigo e fazer essa busca depois. Então, a primeira alteração, gente, é essa que modifica o artigo 12C. Ela ficou conhecida como uma alteração que faz com que a polícia possa conceder medidas protetivas de urgência no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Como é que funcionava antes da lei? Na verdade, quem podia conceder a protetiva era a autoridade judicial. O expediente de protetiva, ele pode até ser registrado na delegacia, depois ele tinha que ser submetido ao juízo e a apreciação aí, dado o princípio da reserva da jurisdição, era feita dentro das varas ali especializadas, né? Hoje não. Hoje um policial, porque a lei ela é tão mal feita que a gente deixa de saber se é só a autoridade policial ou a lei fala que nas comarcas que a gente não tem ali a presença do delegado disponível, até o agente policial pode conceder uma medida protetiva de urgência. Né? Então, passando ao largo dessa questão técnica da lei, o que eu mais queria realmente que vocês percebessem, né, no contexto de aprovação, é que esse mesmo artigo, gente, ele foi objeto de veto anterior pelo ex-presidente Michel Temer, que colocou várias representantes do movimento feminista
vários representantes de entidades de classe, como a polícia, o Ministério Público Judiciário, para um diálogo, numa audiência pública que foi convocada pelo Congresso para discutir e debater esse projeto de lei. Então, ainda havia, naquele período, alguma possibilidade de debate com a participação dos movimentos feministas. E esses mesmos movimentos que estiveram presentes na elaboração da Lei Maria da Penha se opuseram à aprovação dessa alteração, né? Por defender, dentre outros valores, obviamente, a reserva de jurisdição, mas para dizer que não adianta nada você deixar a polícia conceder a protetiva. Que o modelo da lei é um modelo bom. Ele dá o prazo de 48 horas para a concessão da medida e 48 horas para o encaminhamento do expediente de protetiva para o juízo. A questão é a estrutura de aplicação. Se o prazo legal fosse cumprido, a gente não precisaria de alterações. O que a gente precisa é de viatura policial, a gente precisa de um sistema informático que comunique bem a polícia com o judiciário, a gente precisa de mais servidores capacitados. É disso que a gente precisa no momento, e não de alterações na lei, né? Então, essa mesma proposta que havia sido anteriormente vetada, hoje é aprovada pelo Congresso com esse déficit de diálogo, um problema seríssimo de técnica legislativa, porque tem várias questões aí mal feitas mesmo no conteúdo da lei, e com uma questão muito séria de inconstitucionalidade, porque ao mesmo tempo em que permite à polícia aplicar a medida protetiva de urgência, também diz que não será concedida a liberdade provisória ao preso no contexto de violência doméstica e familiar, quando for caso de descumprimento aí de medida protetiva. Então, inviabilizar a concessão de liberdade provisória é uma coisa surreal, né, que a lei propõe e que sinaliza aí uma possível inconstitucionalidade, né, que já é, inclusive, alvo aí de propositura de uma ADI pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Outra alteração importante, gente, o NUMAP fez uma live sobre essa alteração e, bem rapidamente, eu só vou dizer para vocês o seguinte: antes de 2019, para os profissionais da saúde, pública ou privada, todas as vezes que eles identificassem um caso de violência doméstica contra mulheres, eles tinham que considerar a violência como uma situação de agravo de saúde, porque a violência é uma questão de saúde pública. E tinham que comunicar aos órgãos de saúde para fins de controle epidemiológico. O que acontece em 2019? A Lei 13.931 torna obrigatória a comunicação oficial desses casos de violência atendidos na área da saúde para a autoridade policial. Então, além de fazer o registro epidemiológico da violência, o profissional da saúde tem que comunicar à polícia quando um caso de violência vier parar no seu consultório médico, psicológico, enfim. Isso é um absurdo, tá? Porque esse absurdo foi, inclusive, vetado pelo presidente Jair Bolsonaro sob a justificativa de que isso infringe o sigilo na relação, por exemplo, médico-paciente ou psicóloga-paciente, psicólogo-paciente. Pode ser que a mulher não esteja pronta para fazer essa comunicação à autoridade policial. Antigamente, para essa comunicação ser feita para a polícia, tinha que haver uma situação de risco à vida da mulher e o conhecimento da mulher de que a comunicação seria feita para a autoridade policial. Hoje em dia, o médico, a médica, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o enfermeiro, o psicólogo, a psicóloga, todas as pessoas da área da saúde ignoram ou são obrigados a ignorar a vontade da mulher, o seu posicionamento, para fazer essa comunicação oficiosa aí à autoridade policial, né? Então, mais uma vez, os movimentos feministas nem são ouvidos sobre isso, há um déficit claro de diálogo, né? Ignora-se o fato de que muitas vezes as mulheres não comunicam mesmo as violências à polícia por uma série de razões, e isso as pessoas que não trabalham com violência doméstica não entendem. Tá bom? Uma mulher que sofre violência, às vezes ela não quer contar para a polícia que ela está sofrendo violência. Porque ela pode ser dependente financeira, porque ela pode ter medo, porque ela gosta do agressor, tá? Por mais surpreendente que seja, existem relações de afeto em que a violência está presente. Então, esse tem que ser um trabalho, uma abordagem cuidadosa, cautelosa, para construir esse discurso de enfrentamento à violência e não comunicar
em 24 horas a autoridade policial, pressupondo que isso vai resolver alguma coisa. E mais grave de tudo, essa atuação da autoridade policial ignora a proposta que a Lei Maria da Penha fez de que a violência ela só se enfrenta em rede. Não é o judiciário, não é a polícia que vão resolver o problema da violência doméstica no Brasil. Os movimentos feministas pautaram isso no texto da Lei Maria da Penha para também valorizar outras esferas de proteção e, de uma vez por todas, reconhecer que o problema da violência é muito mais complexo do que um processo judicial. Ele começa antes e ele pode continuar depois do processo judicial. Então, não é pela comunicação à autoridade policial que as coisas vão se resolver. E para terminar, gente, a última proposta que o NUMAP também fez enquanto abordagem lá no nosso Instagram, de forma breve, só para vocês entenderem o teor da coisa, né? Agora, a Lei 13.871 coloca na Lei Maria da Penha a obrigação de que o agressor custeie todas as despesas da saúde pública, da segurança pública que existam em decorrência da violência familiar. Então, se houve um tratamento de saúde pela mulher, o agressor tem que custear, né? Se houve o uso da tornozeleira eletrônica, ele tem que custear. E isso daí, assim, é surreal que isso aconteça, porque concretamente isso não resolve em nada o problema da violência. Isso reforça uma lógica de punitivismo que vai deixar o agressor com mais raiva ainda, porque vai mexer no bolso ainda por cima, né? Para dar conta de serviços que são deveres do Estado, que são a segurança e a saúde pública. Então, você colocar isso na conta do agressor é uma situação, assim, impensada, né, do ponto de vista da própria Lei Maria da Penha. Com isso, gente, o que eu queria justamente era sinalizar como a Lei Maria da Penha tem sido um instrumento de conveniência mesmo, para os congressistas e para vários governantes e para várias representatividades que têm defendido esses recorte e cola aí no texto da Lei Maria da Penha, e algumas suposições eu faço a partir dessas conclusões finais. Por quê? Eu acho, né, hipóteses, essa é uma reflexão ainda em curso, né, no cenário das minhas pesquisas, que esse desvio de curso, na proposta inicial da lei, ele visa, obviamente, angariar a simpatia das mulheres. Olha, não se preocupem, a gente tá... Fabrina, eu já vou ler uma das... Não adianta investimento em campanha para denunciar, se não existe investimento na rede de apoio, exatamente. Eu acho que tem uma questão de acessibilidade aí que a gente ignora, né? A gente discute acesso à justiça como se acesso à justiça fosse só punição. Mas e a acessibilidade às estruturas mesmo, né? A criação dessas estruturas numa localidade central, o investimento nessas estratégias de prevenção, nada disso é considerado, né, nesse discurso eleitoreiro. Por quê? Eu acho que é um discurso que ele tem realmente uma proposta vazia de significado, né? Que o contexto é de cativar mesmo um público que é o público das mulheres. E não à toa, porque o público das mulheres quase derrubou ou quase impediu que esse governo federal assumisse a gestão do país, né? E tem feito campanhas fortíssimas para o ingresso das mulheres nas estruturas legislativas também. Então, eu ilustrei aqui com a campanha Ele Não, mas a gente sabe que a articulação das mulheres, tanto feministas quanto simpatizantes aos feminismos, tem feito vários questionamentos aí sobre essa estrutura política vigente hoje no Brasil, né? E tentando encampar suas candidaturas para reconfigurar um pouco esse cenário conservador. Então, mexer na Lei Maria da Penha, eu acho que tem a ver com isso, né? Com a necessidade de cativar esses 52% que constituem o eleitorado brasileiro, que são as mulheres. A minha hipótese primeira seria essa. E a segunda, gente, é a de reforçar, sem dúvida, a lógica familista. Usar a lei, já que ela está aí, e ela é uma das leis, ela é a lei mais conhecida no imaginário popular brasileiro, sem dúvida. Foi uma lei assim que nos 4 primeiros anos, em 2010, acho, o Instituto Avon fez uma pesquisa sobre o conhecimento da Lei Maria da Penha pelos brasileiros. 98% das pessoas entrevistadas, 4 anos depois da sanção da lei, conheciam a Lei Maria da Penha.
Então, não dá para desprezar a existência da lei. O que a gente vai fazer? A gente vai usar ela em nosso favor. E como que a gente faz isso? Bom, vamos converter ela para uma lei em proteção da família. Porque, como dizia o STF, em 2011, não sei, que foi o lançamento da campanha, quem bate na mulher machuca a família inteira. Vamos usar essa mesma lógica que foi utilizada, né, no início aí da aprovação da Lei Maria da Penha, e isso fica muito ilustrado num evento recente, em que um pastor da Igreja Pentecostal Deus é Amor foi gravar uma live. Eu não sei se vocês viram essa notícia. Ele vai gravar uma live de uma pregação em casa, quem segura a câmera é a mulher dele, ele não sabe que está sendo filmado e ele bate na mulher por trás da câmera antes da live começar, se senta e logo na sequência faz uma mensagem ali para saudar os seus os participantes ali do culto, né? Então, o que a igreja publica na sequência, né? Em reação ao vídeo, à publicização do vídeo? Que qualquer tipo de violência, principalmente no âmbito doméstico, é totalmente contrário aos princípios cristãos e aos ensinamentos apregoados na Bíblia Sagrada, nossa base de fé. Devemos nos lembrar que a violência doméstica não é apenas pecado, é também um crime. E como cristãos devemos combater atitudes como essa de forma muito enérgica. E depois até a mulher do pastor foi se pronunciar em defesa da família e dizer que era importante passar adiante daquele episódio, né? Por aí, gente, eu penso que a gente tem um sinal e uma pista de como a gente deva trabalhar para o resgate desse conteúdo feminista aí que está na origem da Lei Maria da Penha. Não nos esquecendo, e eu termino aqui, nunca, de que a nossa luta, ela tem que olhar um pouco para trás da origem desse conservadorismo e ver onde é que estavam, na verdade, os primeiros sinais de que ele surgia. E começando de trás para frente, eu fiz uma indicação para vocês de um artigo que eu escrevi em coautoria com a minha supervisora de pós-doutorado, em que nós analisamos as propostas de justiça restaurativa no âmbito da Lei Maria da Penha. Não vejo problemas na justiça restaurativa, muito pelo contrário, o artigo fala justamente sobre isso. O problema foi a maneira como a justiça restaurativa foi operacionalizada no contexto da violência doméstica, restaurando a lógica do familismo. E uma das estratégias foi que o judiciário se uniu com a Igreja Católica para implementar os chamados círculos de paz e com as estratégias de... Me esqueci agora como é que chamam aquelas constelações familiares. Tá bem? Então, assim, eu falo um pouco nesse artigo sobre como a gente também abriu mão, né, em 2015 já, como o judiciário foi corresponsável por esse movimento de desconstituição dos valores feministas da Lei Maria da Penha. Porque a lei, ela protege as mulheres, enquanto mulheres, e não enquanto membros de uma família ou de uma estrutura familiar. E se a mulher não quiser fazer parte dessa estrutura familiar? Porque a gente aprende que família é lugar de afeto, é lugar de amor, mas quem vive violência, quem vive LGBTfobia dentro do contexto familiar, sabe que o último lugar onde a pessoa quer estar, às vezes, é no núcleo familiar. Né? Então, assim, a lógica do feminismo, ela tem uma origem também na atuação do judiciário que a gente precisa investigar e repensar. A desconstituição das estruturas de proteção às mulheres aconteceu ainda no governo Dilma, então esse saldo, ele precisa levar em consideração que talvez o discurso progressista, ele tenha que fazer essa cobrança dos governos de esquerda, né, para dizer, olha, qual vai ser o compromisso daqui para frente se vocês conseguirem retornar ao poder com as políticas de igualdade e as políticas para mulheres. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante no debate sobre a ideologia de gênero é que a gente está insistindo muito na chave da liberdade e do pluralismo. As decisões das ADPFs relativas às leis municipais de igualdade de gênero, né, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso nas ADPFs 630 e 631, elas falam muito dessa ideia de que é importante manter a discussão de gênero na escola, porque essa é uma discussão que contempla a liberdade, o pluralismo. Mas essas chaves conceituais, elas foram reapropriadas pelo movimento conservador. Ou seja, se é possível falar em liberdade, então nós temos liberdade para defender o gênero não também. Né? Se é preciso contemplar o pluralismo, então a nossa perspectiva de ver o mundo também faz parte desse pluralismo e nós queremos que
a Lei Maria da Penha existe em defesa da família, e não em defesa da autonomia das mulheres. Portanto, eu acho que, assim, a gente tem, eu e uma amiga que é cientista política, temos até um artigo de análise sobre esse tema no Prelo, em que a gente fala, a gente precisa encontrar outra chave conceitual, e talvez dentro do regime democrático, a questão da cidadania, para mostrar para as pessoas que você defender a inclusão de temas sobre gênero e sexualidades na escola não é importante só para as pessoas LGBT, ou só para as mulheres, é importante para a defesa, para a garantia, para a salvaguarda de um status de cidadania no regime democrático. Então, todo mundo sai ganhando nesse regime de inclusão desse debate, né? E só insistir na chave da liberdade e do pluralismo resvala muito para essa questão de você oportunizar que os conservadores e as conservadoras digam, então se a questão é defender o pluralismo, a minha visão moral, religiosa, individual de ver o mundo também é válida, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, né, o momento e a oportunidade para a fala, espero ter respeitado o tempo proposto. Queria dividir com vocês aqui as redes sociais do NUMAP, agradecer muito a presença das alunas e alunos que também aderiram aí ao debate na sala, né? O pessoal do NUMAP também, obrigada, ao Caio mais uma vez, a todas as intervenções do chat. Eu vou tentar dar sequência e ler, mas os comentários assim são bem condizentes mesmo com a realidade que a gente vive aqui, né? A Fabrina faz aí uma fala relativa a uma juíza que diz que a mulher que não quer conciliar não pensa em reconstruir a família. Aqui a gente teve um evento numa constelação familiar em que uma mulher saiu uma audiência de conciliação, na verdade, uma audiência prévia em que a mulher saiu do ato com um cartãozinho para uma associação de neuróticas anônimas. Então, o discurso da neurose, da histeria, né, das mulheres que não querem conciliar. Você não quer família, você é louca, né? Você tem que prezar pela família. Imagina, a família acima de tudo, né? Como é que você vai abrir mão disso? Só alguém que seja muito desequilibrada para não defender a família, né? E com relação ao discurso de proteção das crianças também, né? Isso só endossa ainda mais a lógica do familismo. Então, gente, eu estou super aberta aí a ouvir e a ver o que vocês estão achando também desse teor da reflexão, porque também eu acho que quando o Caio der o ok, posso passar a responder. O Lucas faz uma questão aí sobre a aplicabilidade da lei às mulheres trans. Eu estou aberta aos questionários. Eu não sei o Caio vai. Fica à vontade, eu agradeço aí a sua participação. Foram palavras muito enriquecedoras. Quem quiser participar pode abrir o áudio, pode abrir o vídeo, pessoal, vamos participar aí. Ou, se tiver vergonha também, pode mandar pelo chat ali, que a gente vai repassar para a professora lê, enfim. Então-se à vontade, tá bom? Legal. O Belmiro disse que vai fazer uma parte na pergunta do Lucas. Eu só queria dizer o seguinte, Lucas, os tribunais superiores no Brasil dizem que a própria OAB já emitiu pareceres sobre isso também. A aplicação da lei às mulheres trans, ela não exige nem a redesignação sexual e nem a retificação dos documentos, né? Basta o critério da autodeclaração. Mas o que a gente viu acontecer no Brasil depois da Lei Maria da Penha? Como eu disse para vocês, a lei do feminicídio foi um desdobramento da CPMI da violência doméstica em 2012. O Congresso, percebendo que os tribunais superiores estavam admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans, rapidamente modifica a proposta inicial de criminalização do feminicídio para falar que a violência feminicida, ela se constitui enquanto uma violência em razão do sexo feminino. Então, suprime-se a expressão originária lá do projeto de lei da Câmara, que falava em gênero, né, em razão do gênero, e substitui-se essa expressão por violência em razão do sexo feminino. Mas o que os congressistas não sabem, e que nós do campo de gênero e sexualidade sabemos, é que o sexo também não é um elemento dado e objetivo, ou aquilo que no direito penal a gente chama de um elemento meramente descritivo. O sexo hoje em dia, na época e no tempo dos ciborgues, né, fazendo uma referência à Donna Haraway, ele se reconstrói, ele se reconstitui. Então, imaginem vocês que uma mulher trans,
ela pode se apresentar com toda a designação sexual feminina e dizer, pois então, olha, o meu sexo não é de mulher? Como é que eu não posso ser sujeito passivo de um crime de transfeminicídio? Né? Então, eu acho que a gente precisa lutar muito mesmo para que nessa arena de redefinição dos conceitos de gênero e sexualidades, nós sejamos ouvidos enquanto um campo legítimo de pesquisa. Falar de gênero e sexualidades não é importante só porque a gente garante... Não, obviamente que é muito importante porque a gente garante a vida e a integridade das pessoas, mas é importante também porque nós somos um campo científico e porque essas reflexões são válidas e importantes para que o judiciário nos escute. Então, uma delas é essa definição da aplicabilidade da lei para as mulheres trans. Gabriele, acho que... Caio, se você permitir, antes de passar para as perguntas, eu queria fazer 2, 3 rápidas considerações aqui para a gente poder prosseguir. Posso? À vontade. Obrigado, Caio. É que eu disse para Caio, Isadora, que hoje o comando era dele, eu ia ficar aqui quietinho só assistindo, mas, obviamente, eu não vou resistir. Não dá. Antes de mais nada, Isadora, obrigado pela brilhante fala. Eu como costumo mostrar para os alunos, eu fico aqui assistindo, mas assim, eu fico que nem aluno mesmo, eu faço as minhas anotações, bonitinho, porque é muito importante a gente trazer certos pontos da discussão. Eu vou fazer pequenas ponderações rápidas e algumas provocações, tá, Isadora? Depois eu faço que nem criança, eu jogo a bomba e saio correndo, tá? Beleza, bom saber. A gente faz assim, não tem problema. Depois, se você quiser, você me chama para discussão, mas a minha ideia é que, como a convidada é você, então a gente repassa para você essa prerrogativa toda. Mas uma coisa que eu acho muito importante, né, em tudo, das várias que você trouxe para a gente, é entender como a questão que nós estamos tratando aqui, ela vai muito além da ocorrência, efetivamente, de um crime. Mas a gente está tratando de uma pessoa, antes de mais nada, com sentimentos, com uma série de elementos que fazem com que a gente tenha que pensar na situação como um todo. Né? Quem é essa vítima da ofensa praticada, antes de mais nada? Né? Quais são todas essas violências que essa pessoa sofre? Porque muitas das violências são facilmente constatadas, né? A violência sexual, muitas vezes dentro do casamento, dificilmente é constatada, a violência patrimonial, a violência psicológica, né? Então tudo isso tem que ser considerado, e muitas das vezes essa vítima dessas violências, ela acredita que a culpada de todas essas violências é ela mesma. Então tudo isso é algo que tem que ser muito bem entendido dentro desse contexto. E acho que muito do que a gente discute sob a perspectiva, né, dos feminismos nesse contexto, a gente precisa também discutir um pouco da condição desse agressor. Quem é esse agressor? Por que ele praticou essa agressão? Né? O que está por trás de tudo isso também? Né? Eu ainda não consegui a versão completa do livro, eu já vi vários textos relacionados, mas esse livro ainda não foi traduzido para o português, mas é de uma filósofa francesa chamada Olivia Gazalet, se eu não me engano, que é o mito da virilidade, né? Seria uma tradução livre do livro dela. E você vê algumas coisas muito interessantes nesse contexto que são não exclusivamente atreladas à perspectiva do direito. Mas 2 pontos só para finalizar e repassar a briga, por assim dizer. Dentro desse contexto, é interessante notar que em algumas localidades hoje existem determinações de que, se dentro de um condomínio se tiver conhecimento da existência de uma violência, o síndico tem a obrigatoriedade de notificar o Poder Judiciário da existência dessa questão. Tem uma lei distrital do Distrito Federal, que é a lei, eu até anotei aqui, 6539, agora de 2020, que trata sobre isso. Que aqui no Paraná também. Aqui no Paraná. Eu acho que é algo muito importante nesse novo caminhar. E, para finalizar, tem uma coisa que você trouxe ao final, Isadora, que é muito importante, que, na minha visão, como a gente vai conseguir conduzir essa conversa, no seguinte sentido. Hoje nós vivemos uma realidade em que as pessoas acham que opinião se confunde com fato, né?
Ou seja, a gente tem uma negação da ciência, uma negação de várias coisas. Não há problema que as pessoas tenham opiniões. O problema é quando essas opiniões querem se sobrepor a fatos, à ciência, a contextos técnicos. Isso que é um pouco complicado. E eu acho, na minha visão particular, que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é um retorno a essa necessidade de que aquela família estruturada, dentro da perspectiva clássica, lá do século XVII, XVIII praticamente, de que é a composição de um homem com uma mulher, casados, segundo o sagrado matrimônio, em que pese o Estado ser laico, e com 2 filhos de preferência, um menino e uma menina, né? A visão lá que a gente costuma chamar de propaganda da margarina, faz com que volte a existir uma imposição de que essa estrutura seja forçada. Quando a realidade da sociedade, ela está muito longe disso. O que me assusta nesse contexto é que muitas vezes os partidários dessas ideias são pessoas que não têm essa família, não têm essa estruturação familiar e querem impor essa realidade para a sociedade, né? E peço desculpa se eu for um pouco grosseiro no que eu vou dizer, mas o que me assusta é que muitas vezes normalmente, né, os homens brancos de classe alta ou classe média que querem impor esse contexto, muitas vezes não tem essa estrutura familiar, muitas vezes tem uma realidade familiar em que ele tem amantes, ele tem filhos fora do casamento. Eu não estou nem discutindo a condição de amante ou filho fora do casamento, não é essa a minha questão, mas parece que uma necessidade de impor uma realidade que não é efetivamente a realidade dele, mas que por algum motivo ele precisa sustentar tudo isso. Então, eu acredito que tudo isso é uma construção social muito delicada. E o que me preocupa é que ela é sustentada numa falsidade, numa pseudo-ideia de que essa é a família esperada, querida, desejada, o que quer que seja, e ignora a realidade fática da sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade que é eminentemente, hoje, estruturada sob a perspectiva de uma família monoparental, e não sob a estrutura de uma família matrimonial, como se busca defender. Então, o que eu acho que a gente tem que, em algum momento, entender nesse contexto o problema ele não está necessariamente naquela ideia do familismo que a gente estava discutindo lá atrás, mas qual é a concepção que as pessoas têm da estrutura familiar. Você querer defender a família, essencialmente, não é um problema. O problema é você querer defender uma família estruturada sob uma perspectiva do século passado, que não existe. Né? Que não existe nem na sociedade, que não existe na legislação, que não existe na Constituição de 88, que já tem 32 anos, salvo melhor juízo, mas algumas pessoas querem remontar essa realidade. Uma coisa que eu queria perguntar muito para essas pessoas, Isadora, e aí eu saio de cena e deixo você falar, será que essas pessoas, né, que veem essa família, né, numa perspectiva tão sacra como alguns querem apresentar, concordariam com a volta da impossibilidade da dissolução do casamento? Considerando que alguns deles, né, algumas dessas pessoas estão no 2º, 3º, 4º casamento? Né? Que proteção interessante dessa da família. É uma proteção que ela acaba sendo um pouco de conveniência. Né? Naquilo que me interessa, por algum motivo que eu não sei exatamente qual eu quero proteger. Mas aquilo que não me interessa, não veja bem, a sociedade evoluiu. Né? Pergunte para essas pessoas que defendem, né, essa família estruturada nesse contexto, se elas estão no 1º casamento ainda. Ou então se casaram virgens, já que querem retornar a esse contexto quase que medieval da estruturação familiar. Enfim, né, essas são as minhas pequenas provocações, tá, que eu deixo aqui, que eu retorno para a Isadora poder nos ajudar aqui nesse contexto. E mais uma vez, Isadora, muitíssimo obrigado. Antes de prosseguir, Caio, eu vou, a partir de agora, então, finalizar a nossa gravação, tá certo? E aí, o nosso bate-papo fica para o grupo de pesquisa para que a gente possa, eventualmente, disponibilizar esse material para quem não tenha participado efetivamente do bate-papo de hoje, tá bom? Então, vou aqui finalizar a nossa gravação, se eu conseguir fazê-lo, sem fazer nenhuma besteira aqui no sistema.
Então, estou finalizando aqui. Vamos ver se vai fechar.